A vitória colorada pelo placar de 2-0 trouxe uma tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro e principalmente no ambiente do vestiário. Depois de voltar a ter um triunfo dentro do Beira-Rio, o torcedor passou a estar mais do lado do time, aplaudiu na saída do campo e principalmente deu moral para alguns jogadores que estão se destacando do ponto de vista individual. Isto foi repercutido no vestiário colorado. O técnico Paulo Pezzolano satisfeito pela atuação e também ressaltando justamente essas individualidades. Falou sobre como teme a possibilidade de perder Alexandro Bernabei, destaque colorado nos últimos jogos e que tem sondagens do futebol europeu. Mas claro, um dos assuntos do vestiário do Inter ainda foi Rafael Santos Borré, que diante da sua polêmica ao longo da semana foi amplamente defendido pelas suas lideranças. O diretor técnico Abel Braga foi o primeiro a vir em defesa de Rafael Borré, destacando o que a direção viu e pensou a respeito da postura do atacante na entrevista concedida. Pezzolano também foi na mesma linha, ao todo momento jogando Borré para cima e falando sobre a importância que ele tem para o elenco e o interesse em recuperar este jogador. A gente repercute as entrevistas de Alejandro, que falou sobre a meta de gols a ser batida e o bom momento vivido na atualidade. E Bruno Gomes, que de novo se transforma e se consolida como um cara fundamental para o time de Pezzolano e falou um pouco sobre as mudanças táticas que o time apresenta. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 3 de maio de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo, tá? Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu por 2-0 a equipe do Fluminense. Um resultado importantíssimo e que catapulta o Internacional na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter abriu o domingo na zona de rebaixamento e neste momento o Internacional é o 12º colocado. Pegou um elevador, ultrapassou várias equipes, entre elas o Grêmio. O Inter agora é o 12º colocado, abre 2 pontos de diferença para o Z4 e vive uma situação bem mais tranquila, principalmente depois de vencer em casa. Tudo sobre a partida no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro, com os melhores momentos. É só assistir aqui no canal para você saber a análise completa e também assistir os gols e melhores momentos da partida, tá? Mas eu quero vir para a repercussão do vestiário colorado depois dessa vitória e, obviamente, uma vitória muito celebrada, muito repercutida, com um ambiente muito mais leve, pelo que se viu no gramado, torcedor apoiando, torcedor aplaudindo os jogadores, algo que já não acontecia aqui no Beira-Rio há um certo tempo. O técnico Paulo Pezzolano destacou que foi um jogo tático muito interessante, que o Fluminense de Luiz Beldia apresentou uma novidade, que era o time com 3 zagueiros, um time alternativo lançado pelo Fluminense aqui no Beira-Rio, mas que jogou em uma formatação diferente da que o Fluminense está habituado a jogar e que o Inter soube ter paciência para controlar o jogo aos poucos. Defensivamente teve um jogo muito seguro e de fato o Fluminense teve poucas chances de gol até o Inter construir a sua vitória e depois o Inter soube controlar a partida, soube atacar de maneira inteligente e deixou, enfim, o técnico colorado bastante satisfeito, tá? Ele foi perguntado sobre o papel de Alejandro, que foi um destaque não só pelo gol que marcou, mas por fazer o pivô em várias jogadas, por ser um cara que prende bastante a bola no setor ofensivo. E ele disse que esse é o papel mais difícil que o Alejandro tem executado. O Alejandro que vem numa sequência importante de titularidade, deu uma assistência contra o Botafogo, agora já deu uma assistência e fez um gol. E segundo o Pezzolano, ele merecia muito esse gol. E ele está bastante satisfeito com o que o Alejandro vem desempenhando. E é verdade que já nessa resposta a respeito do Alejandro, ele já deu uma pincelada sobre um assunto que Pezzolano queria muito falar. Rafael Borré. Ele disse, estou muito satisfeito com o Pezzolano está jogando muito bem, com o Alejandro está jogando muito bem, prende a bola no setor ofensivo, merecia esse gol, fez o gol, mas eu estou muito satisfeito com o Borré também. E essa fala do Pezzolano, ela não foi por acaso, ela foi em função de toda a semana conturbada que Borré viveu no noticiário colorado e até na relação junto ao torcedor. Antes disso, ele foi questionado sobre Alexandro Bernabei, que marcou o gol que abriu o placar, de novo foi um dos melhores jogadores do Internacional em campo, participou também do segundo gol, o gol marcado pelo Alejandro, construindo o início da jogada. E o Pezzolano foi perguntado se teme perder o Bernabei. E a resposta do Pezzolano, ela foi muito sincera, tá? Ele disse que não quer perder nenhum jogador, mas que sabe
das necessidades do clube. Por quê? O Inter precisa vender 200 milhões de reais em jogadores nessa temporada. E a gente sabe que se vier uma proposta boa pelo Bernabé, que é o cara da vez para ser vendido no Internacional, o Inter vai ter que aceitar. O Sevilha deverá vir na próxima semana aqui a Porto Alegre para tentar a contratação do Alexandre Bernabé na parada da Copa do Mundo. E o Pesolano sabe que se o Sevilha fizer uma oferta boa pelo jogador, não vai ter como recusar. E o Pesolano foi nessa linha também. Dito isso, ele partiu para a resposta sobre aqueles jogadores que estão perdendo espaço e que estão sendo mais criticados neste momento. Alan Patrick e Rafael Borré. E aí o Pesolano saiu em ampla e árdua defesa para esses dois jogadores. Ele disse que tanto Alan Patrick como Borré não perderam a hierarquia dentro do elenco, que eles são jogadores muito humildes, porque a pergunta foi justamente como que ele está conversando com essas lideranças do elenco sobre a possibilidade de eles perderem espaço, como estão perdendo, e serem reservas, como estão sendo. O Pesolano destacou que eles são muito humildes e que trabalham demais no dia a dia, que são jogadores muito importantes, que inclusive podem em breve retornar ao time titular e começar jogando, que o fato de eles não terem começado jogando as últimas partidas não quer dizer muita coisa. Mas é claro que ali sai uma defesa também do ponto de vista do líder, protegendo alguns jogadores experientes e importantes para o vestiário do Internacional. Que a gente sabe o mau momento que vive o Alan Patrick, o mau momento que vive o Rafael Borré. Mas ele saiu em ampla defesa com esses jogadores, tá? E aí depois o Lucas Colar apertou um pouco mais o Pesolano sobre Rafael Borré. E aí a gente ouviu o que o Pesolano fala sobre o caso específico do Rafael Borré. Sinceramente, sou uma pessoa que intento estar perto do jogador, mas hay momentos que não tenho que falar muito. Ele lo que falou aí é o que sentiu o ano passado. Pronto, um sentimento, é o que sentiu, o que viveu ele. É algo muito particular dele. E eu vejo o humano. Que é o humano? Ele se abriu e falou o que ele viveu o ano passado. Como ele sufriu, sufrieron os torcedores, todos sufrieron dentro do clube quando você pergunta. Então, eu lo veo muito humano o que falou ele. ¿Sí? Ele falou seu sentimento, pode gostar, não pode gostar. Ele falou a realidade que ele viveu. E é respeitável. É um cara espectacular, é um cara super profissional. ¿Sí? E um cara super profissional fala o que sente. Ele... Na mesma linha, a direção veio se manifestar aqui na Zona Mista através de Abel Braga, diretor técnico do Internacional, que concedeu uma rápida entrevista na Zona Mista. O Abel Braga foi perguntado sobre o Rafael Borré. Ele disse que o Borré fez apenas um desabafo, que ele falou algo que ele estava sentindo, disse que ele, Abel Braga, pessoalmente tem uma admiração muito grande pelo Rafael Borré, e a gente sabe dessa admiração desde que o Abel Braga chegou aqui no ano passado como treinador, como ele defende o Borré, como ele protege o Borré, como ele gosta do Rafael Borré. E, de novo, saiu muito em defesa do Borré o Abel Braga. Falou que é um profissional excepcional e que não tem como se julgar a atitude que o Borré teve. Ele foi perguntado se o clube sabia da entrevista e das falas do Rafael Borré. E o Abel Braga tentou sair pela tangente, mas deixou claro que não sabia do conteúdo da entrevista. Mas disse que isso não faria diferença nenhuma. Não faria diferença nenhuma o que o Borré falou, o Borré ter falado, a direção saber ou não, porque é um direito do jogador ter um desabafo pessoal daquela maneira. O Inter está blindando muito no bastidor o Borré, tá? O Inter está protegendo muito o Rafael Borré no bastidor, e a fala do Abel Braga, que é um escudo, é um cara com estofo aqui, vai nesse sentido também. O Abel também falou sobre outros assuntos, tá? Como, por exemplo, sobre a folha salarial colorada. Que não é uma folha alta, o Inter tem uma folha salarial aí que, do ponto de vista, juntando impostos e comissão técnica, bate na casa dos 16 milhões de reais. E o Abel disse, olha, apesar do Inter ter uma das menores folhas do Brasileirão, não chega a ser uma das menores folhas, né, mas não é uma das maiores, não significa que o Inter tem que brigar na parte de baixo da tabela. E que, na visão dele, agora as coisas estão se encaixando. E que ele vê agora o Inter com um espírito de decolar no Campeonato Brasileiro, agora conseguiu uma vitória importante dentro de casa, que confiam muito no trabalho do Pesolano, que, por exemplo, durante a crise de resultados que o Inter teve nas primeiras 7 rodadas, não se cogitou em momento algum o desligamento, a saída do técnico Paulo Pesolano, porque se tem consciência e confiança total no trabalho do técnico uruguaio. Isso foi destacado pelo Abel Braga, tá? Alguns jogadores passaram aqui na Zona Mista. O Alejandro falou sobre o bom momento dele e a meta de gols
que ele possui, porque se ele bater 15 gols, ele renova automaticamente o contrato, né? O Inter ativa a cláusula de compra na casa dos 8 milhões de euros. E o Alejandro disse que quer bater essa meta, não sabe se vai bater, mas ele quer muito renovar. Quer muito renovar o contrato, quer muito seguir no Internacional, ainda mais agora que ele entende que está vivendo um bom momento, que ele está pegando mais confiança e que ele acredita que vai conseguir até o final do ano manter um bom desempenho para ter o seu contrato renovado e permanecer no Internacional, com o Inter executando uma compra do jogador junto ao CSKA Moscou da Rússia. Além disso, o Bruno Gomes também foi entrevistado, tá? E o Bruno Gomes falou sobre as mudanças táticas feitas pelo Pesolano. Ele entende que na Série A do Campeonato Brasileiro nenhum time pode jogar com um esquema só e que fica muito difícil de ler o que o Internacional vai fazer justamente em função dessas mudanças que o Pesolano aplica no time toda vez e que o time e os jogadores estão muito conectados com isso que o Pesolano pede. Foi muito elogioso o Bruno Gomes em relação ao modelo feito pelo técnico Paulo Pesolano, que é de vários modelos em um jogo só, em um time só. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei no 2-1 Internacional lá no Debate Raiz, quase cravei. Antes do jogo, lá no Instagram, @duplayt, eu coloquei uma odd 38 de gol do Alejandro, chute a gol do Bernabei e o chute a gol do Canóbio. Faltou só o chute a gol do Canóbio para eu gabaritar essa. Não deu. Mas vai lá, joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!